Oi, pessoal, bem-vindos. Que Bem, delícia. bem-vindos, pessoal. Já temos uma quantidade legal aqui de pessoas, né? Super. Bom dia Bom para dia. todos. Bom dia. Gente, eu sou a Paula Englert, eu sou CEO da Box, estou aqui com a Laura e com o C. Vocês querem se apresentar, gente? Super. Então, eu sou a Laura Crefe, sou vice-presidente da Vox aqui e tenho trabalhado muito junto com o Sereno, já fazendo a ponte para ele se apresentar. Nós dois, a gente está super envolvido aí em várias iniciativas, né? Tanto de estudos quanto de projetos de transformação de IA. Então, a ideia é compartilhar muito do que a gente tem vivido e estudado aqui com vocês hoje. Vai lá, Ser. Bom dia a todos. Sou Sereno, sou diretor aqui junto com esse time todo para a gente estar aqui para compartilhar um pouco das experiências que a gente vai tendo dentro desse tema, que é um tema complexo, desafiador, e a gente vai estar aprendendo bastante coisas nas nossas iniciativas e na incursão que a gente está aqui dentro dessa jornada. Eu acho que vai ser um bom papo também, né, de trocar. Eu acho que o ambiente de troca para esse tema é fundamental aqui, tá? Super. Então vamos nessa. Gente, embaixo aqui vocês vão ver que tem um símbolozinho com uma perguntinha que tem um Q&A ali, um Q e um A. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, dividir alguma ideia com a gente, para além do chat, que às vezes a gente não consegue acompanhar muito bem o chat, mas se tiverem perguntas, a gente vai fazer o possível para chegar rápido no final para a gente responder para vocês. Então, fiquem super à vontade de ir colocando ali as perguntas e a gente vai respondendo assim que possível. Então, vamos lá, Laurice, vamos começar. Vamos. Gente, a Box estuda, eu acho que essas grandes transformações de comportamento já há muitos anos. Para quem não conhece, a Box está no mercado, é uma consultoria estratégica que transforma entendimento de comportamento, entendimento de cultura em oportunidade de negócio. A gente está no mercado há mais de 25 anos. Eu tenho uma piada particular que eu faço, que a gente é velho em estudar o novo. E a gente, há 3 anos, foi adquirido pela CIT, que é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil e uma empresa com um player global, estão em mais de 10 países, são gigantes. E desde sempre, por que, né, fundir a Box em alguma medida com uma empresa de tecnologia? A gente entende desde sempre que as grandes mudanças da sociedade, como a gente conhece, que as grandes reestruturações, quando a morfologia realmente, quando a estrutura social que a gente conhece, ela é alterada, ela acontece quando acontece esse encontro. Entender o comportamento, entender essa transformação, as demandas, as oportunidades, as expectativas, os desejos das pessoas e uma tecnologia que vem como um enabler, como um facilitador deste processo. Assim, a gente estudava já há muitos anos a mobilidade, por ter um dos grandes clientes da Box, a Stellantis, há muitos anos. A gente estudava a mobilidade há muitos anos, quando a gente viu o Uber chegar, quando a gente olhou o Uber, gente, a gente falou, tá, tinha uma grande demanda no Brasil por outras formas de mobilidade mais acessíveis, mais fáceis. Aconteceu o que aconteceu, a Netflix chegando, mudando a gente, o jeito que a gente consome entretenimento, as próprias redes sociais chegando e redesenhando a sociedade como a gente conhece. Então, sempre que vem uma tecnologia que ela é um facilitador para essas demandas, para esses desejos das pessoas, isso tende a mudar e transformar o mercado como a gente conhece. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui falando de tecnologia, mas falando de comportamento, mas também trazendo para vocês, gente, alguns highlights de um evento que a gente acabou de participar e chama Gartner. A Gartner é uma das maiores consultorias especialistas em tecnologia do mundo, e eles têm um evento que eles fazem uma vez por ano, que aconteceu semana passada em Orlando, onde eu estava palestrando. Parte dessa palestra a gente vai dividir aqui com vocês, mas mais do que tudo entender do quanto a gente viu dentro de um evento de tecnologia a importância e o protagonismo das pessoas. E é um pouco do que a gente quer dividir aqui com vocês. Então, quando vocês estiverem mapeando, buscando entender tendências, entender futuro, entender como é que a gente acha grandes oportunidades, não deixem sempre de olhar para essas duas esferas, a transformação do comportamento e a transformação da tecnologia. Quando esse encontro acontece, ele tende a desenhar o mercado como a gente conhece, e é exatamente isso que a gente está vendo hoje com AI chegando com uma força tremenda na sociedade, no mercado que a gente conhece, e transformando várias coisas do jeito que a gente trabalha, do jeito que a gente consome, do jeito que a gente se informa, do jeito. Então, vamos mergulhar nesse mundo aqui um pouquinho. Quer puxar, Laura? Quero.
Maravilhoso. Então, acho que o teu ponto, né, Paula, conversa muito com isso que a gente tem vivenciado com os clientes, assim. Então, acho que durante muito tempo a gente foi chamado para ajudar a navegar na Digital Transformation, né, tanto nós quanto a CIT, em momentos diferentes dessa conversa, né, a gente para justamente colaborar dentro da perspectiva ali dos impactos, né, de negócios e de ofertas, né, e às vezes, inclusive, né, das demandas internas, e a CIT também para conseguir ajudar a implementar todas essas transformações na vida real dentro da organização. E agora a gente não é mais chamado para falar sobre isso, né? Eu acho que não me lembro mais de alguém nos chamar para falar sobre Digital Transformation. Agora o tema já há uns bons 2 anos e meio, né, quase 3, a gente está falando muito sobre AI Transformation e entendendo essa jornada como uma jornada que, inclusive, ajuda aquelas organizações que não terminaram de se digitalizar a fazer isso agora de uma forma até mais rápida, às vezes, né, e com outras premissas, né? A gente vai repensando, inclusive, algumas das próprias premissas que a gente já tinha desenvolvido ali na Digital Transformation. Só que a gente também entende que essa transformação, né, ela não acontece de uma forma abrupta, né? Existem algumas etapas aqui. E aí a gente desenvolveu o Box CIT, esses atos de transformação, onde a gente dividiu e foi entendendo assim, como é que normalmente a AI Transformation acontece dentro de uma organização e, na verdade, também na nossa vida pessoal. Se a gente parar para pensar aqui como cada um de nós tem usado essas ferramentas, a gente vê que a gente começa ali num momento de experimentação, geralmente em situações ali específicas descentralizadas, né? A gente vai depois para um momento de aceleração, onde a gente já começa a trabalhar isso de uma forma mais fluida em todas as nossas frentes de atuação, o que demanda uma governança muito mais alinhada do que naquele primeiro momento, até a gente chegar no santo grau, que é o que todo mundo gostaria, que é o ato 3, que é o momento da disruptura, onde a gente alcança a escala e consegue, inclusive, trazer esse impacto, né, de resultado de uma forma muito mais exponencial. Esse é o lugar que todo mundo quer chegar, mas geralmente a gente passa por essas etapas. E isso muda a forma como a gente se relaciona com a tecnologia. Então, do ponto de vista humano, o que acontece em cada um desses atos? No primeiro momento, nós somos usuários de ferramentas de IA. Quando a gente olha ali para o ato 2, início do ato 3, a gente começa a olhar principalmente para os agentes de IA, não só mais a IA como uma ferramenta, mas como um agente, ou seja, uma IA que já tem agência, que já consegue realizar algumas tarefas em nosso nome e, portanto, ela já não é mais só, a gente não é só um usuário, a gente começa a ser um pouco colega de trabalho dessas ferramentas, desses sistemas. Aos poucos a gente vai aprendendo a criar nossos próprios agentes, né? E isso vai realmente sendo um divisor de águas em relação ao potencial de resultados que a gente consegue trazer, até a gente chegar no futuro do trabalho, que para nós é muito claro que o futuro do trabalho é que a gente seja supervisor de sistemas multiagênticos, né? Então, esses sistemas, né, de vários agentes especializados em tarefas específicas do nosso trabalho, ele é inexorável. A nova morfologia do trabalho, ela vai nessa direção, onde a gente vai ter pessoas e agentes trabalhando lado a lado, né? Tudo isso só acontece se a gente tiver uma plataforma de inteligência artificial muito bem organizada, muito bem governada, porque geralmente essas soluções, e inclusive esses agentes, eles não vêm todos do mesmo fornecedor. Eu acho que isso também é algo que o Gartner também bateu em algumas das palestras ali, né, Paula, de como o desafio de orquestrar e essas governar diferentes fornecedores, essas diferentes infraestruturas que as empresas têm à disposição para fazer com que esse ecossistema funcione. Super. Exatamente, que vai ser cada vez mais um desafio aqui também dessas novas organizações, né? Agora, o que é interessante é a gente ver que 2025 foi o ano para se falar de agentes, a gente ainda vai falar um pouquinho mais, então não se preocupem, é provável que cada um de nós tenha um entendimento um pouco diferente do que é um agente, então a gente vai trazer inclusive um slide que o próprio Gartner usou para explicar isso, mas os dados estão mostrando cada vez mais que a gente já passou um pouco do ato 1, a gente tem cada Eles vez até disseram que, assim como a gente viveu ali, foi no final ali no início de 23, né, esse boom, essa chegada, essa expansão de repertório das pessoas sobre o ChatGPT em si, como uma grande alegoria dessa onda, a gente vai viver exatamente a mesma coisa no que vem, com agentes. A gente vai ficar letrado
nesse assunto pelo uso mesmo, não pelo saber o que que é, mas por usar, por Pela aprender a prática. usar pela prática. A partir do ano que vem, eles dizem que é o ano dos agentes nesse lugar da prática e do mastering, né? Do realmente ter a habilidade de usar essa ferramenta, assim como hoje a gente consegue usar um ChatGPT com muita tranquilidade. Perfeito. Então, várias pesquisas têm mostrado, né, como a gente está entrando mesmo nesse momento dos agentes, ainda numa forma mais teórica do que prática, como a Paula está falando. A prática, eu acho que ela vai vir em peso a partir do ano que vem, mas em termos de investimentos, isso já é bem impressionante. Isso a gente já via, né, aparecendo em relatórios de diferentes consultorias, mas eu acho que aqui vale a gente decupar um pouco de alguns highlights que o Gartner trouxe agora, né, no evento de Orlando lá, que a Paula comentou que estava palestrando semana passada, onde 17% das organizações já adotaram agentes de IA, mas 42% das organizações planejam adotar agentes de IA nos próximos 12 meses. E a previsão, né, o Gartner sempre lança algumas tendências, previsões deles, assim, né, o que vai acontecer até 2028, 2030, etc. Até 2028, eles estão prevendo que as organizações que utilizarem essa IA multiagente, em 80% dos processos de negócio voltados para o cliente, dominarão o mercado. Então, de fato, né, teve uma outra palestra que eles até usaram essa expressão, que eu achei bem interessante, né, agentic workforce, né? E quando a gente está falando dessa força de trabalho agêntica, que está nesse híbrido entre humanos e agentes, trabalhando de forma especializada em diferentes partes do processo, existe uma provocação muito legal que eles trazem ali, né, Paula, que é com uma força de trabalho mais autônoma, como que a gente pode reimaginar processos, funções, papéis e, inclusive, o nosso modelo operacional de futuro de uma forma muito mais ampla, né? É como uma ferramenta, né, Laura, que vem com uma capacidade cognitiva impressionante, né? Ela realmente, a facilidade de entendimento que se tem sobre os dados, sobre a organização dos dados, sobre a priorização, sobre clusterização de dados extremamente complexos, é uma coisa que a gente nunca teve. Quem tinha isso tinha uma análise de pessoas fazendo isso, então tem um limite ou um tempo que precisa para esse tipo de análise, e tem uma questão estética mesmo, né? Tem uma facilidade. Então, os agentes vão cada vez mais trabalhar a favor dessas decupagens, leituras, priorizações e, gente, voltando para o cliente, a capacidade que a gente tinha, o desejo de personalização, às vezes a gente fala dessa lógica da pessoalização, né, do indivíduo na box. Com esses agentes, a gente passa a ter essa capacidade, que era uma coisa que a gente literalmente não tinha, humanamente não tinha, né? E a tecnologia agora vindo com tudo para facilitar e atender essas demandas, e os agentes como especialistas desse processo. Tu vai ter agentes como especialistas nessa força, por isso que é um workforce mesmo, é uma força de trabalho que vem para construir a favor desses desejos. E a gente tem falado muito, né, Laura, de IC, quando a gente estuda, assim como a grande oferta da era industrial foram os produtos, a grande oferta da era digital foram os serviços, o grande lugar de valor agora vão ser as soluções. E a Exato. solução é resolver o problema. E quanto mais a gente tiver uma força de trabalho, que pode ser humana e sintética juntas, a favor das soluções que as pessoas precisam, mais relevante certamente a gente vai ser no mercado que a gente tiver. Perfeito. Mas, como eu falei antes, ainda existe uma confusão, né? Paula e Sereno vê muito isso no dia a dia sobre, tá, mas o que são agentes, né? E como o termo, de fato, ficou muito hypado esse ano, ele foi o conceito, a tendência, a macro tendência de inteligência artificial projetada como a tendência mais importante para 2025 por todos os grandes, né, as grandes empresas de tecnologia. Aqui eu acho que o Gartner ajudou um pouco a entender isso, né? Que primeiro que a IA, né, agêntica, ela é um contínuo, né? Então, assim, ela não acontece, a gente tem que entender que ela está dentro desse contínuo, que dá para ver nesse gráfico da esquerda, de baixa autonomia até alta autonomia. A gente começa com um processo de automação mais simples, a gente já tem soluções, né, de automação, mas que elas operam nessa lógica de regras e que elas não têm agência, né? Então, é uma solução ali que você programa ela para fazer uma determinada questão, são os bots antigos, né? Os chatbots antigos. Você tinha lá uma árvore de perguntas e respostas, ele operava ali dentro, ele não sai daquilo ali. É diferente quando você começa a ter mais agência mesmo, mais autonomia, você começa a ter assistentes, né? Que eles vão respondendo, eles vão tendo uma capacidade
de decidir o que funciona melhor dentro de cada uma daquelas inúmeras possibilidades que não foram pré-mapeadas anteriormente. E aí você começa a evoluir para agentes que sejam baseados em objetivos específicos, né? Aí que começam a colaborar com vocês, e até que você começa a ter esses sistemas, né, de multi-agentes, que eles começam a ter alta autonomia e eles conseguem realmente alcançar resultados em escala de uma forma muito promissora. Eu gosto de fazer uma analogia, né, que eu acho que ajuda, é assim, a gente vai começando com agentes que vão funcionar quando a gente fala de colaboradores ali, de serem colegas de trabalho, talvez eles comecem funcionando como estagiários, como assistentes. À medida que a gente vai conseguindo aperfeiçoar esses agentes, a gente vai potencializando o papel que eles e a quantidade de coisas dentro da minha jornada de trabalho que eles conseguem me ajudar a fazer. E até que eu vou lapidando eles para eles daqui a pouco se tornarem um colega que é realmente super inteligente e que consegue me ajudar em muito mais tarefas. Agora, isso, né, Paula, de trabalhar com agentes, e talvez não só um agente, cada um de nós, mas cada um de nós trabalhando com vários agentes, executando várias tarefas para a gente, dentro de uma organização que tem centenas ou milhares de funcionários, traz uma mudança de cultura, assim, né? E aí eu acho que esse outro slide que a Gartner traz aqui é muito interessante, que eles falam, né, que a obediência escala através de regras e a inteligência escala através de cultura, né? Qual que é o seu take em relação a isso? Eu acho que esse lugar, gente, de conectar o valor da empresa, de conectar uma intenção muito clara, ficou muito forte no evento. Assim, isso apareceu muitas vezes, do quanto não adianta essa coisa top-down, que é isso, as pessoas não vão necessariamente obedecer, até porque a gente vai falar, né, Laura, e ser daqui a pouquinho sobre isso, de algumas barreiras. Somos todos seres humanos, né, gente? Então, qualquer coisa que vai nos ameaçar, a gente vai reagir a isso. Mas, assim, na hora que a gente entende essa nova cultura, e essa nova cultura que se estabelece por essa junção desses dois mundos, que ele é sintético e humano, e que isso faz, eles trouxeram muito aquele termo que a gente fala bastante aqui na Box, que é o augmented, né? Que é potencializar, achar a potência das pessoas. Quando isso funcionar, esses dois mundos vêm e funcionam com muita força. Quando é um discurso de eficiência, de obedeça, use a tendência que as pessoas. Então, realmente é um processo de mudança cultural, de mudança de formato de trabalho, de ways of working, e através desses novos formatos, essa junção, esse mundo que fica híbrido entre esses dois universos. Isso apareceu, assim, impressionante em muitas palestras. E aí conecta um pouco, né, de por que toda a teoria que é tão bonita e tão atraente, mas nem sempre a gente está conseguindo ver empresas que já estão realmente navegando, né, de forma muito fluida nessa nova possibilidade, né? Então, acho que o Gartner também já desde a abertura aqui, né, Paula, falou que a expectativa em relação aos resultados da IA ela é muito maior do que as organizações estão conseguindo atingir, né? E o tal do ROI, né, o retorno sobre esse investimento que já está sendo feito em IA, ele ainda é muito baixo, muito aquém, né? Então, até nas pesquisas que eles fizeram globalmente, a grande maioria das organizações ainda não consegue apresentar um ROI em cima dos investimentos que estão sendo feitos. Ainda existe uma expectativa muito maior do que o que já foi conquistado. E aí a gente gostou muito, né, da forma como eles organizaram isso nesse frame que está aqui, né, do lado direito aqui. Por que isso está acontecendo? Porque não existe tanto AI readiness quanto human readiness para a gente conseguir achar esse valor na maioria das organizações. Agora, o que eu gostei, né, que esse gráfico, primeiro, ele dá o mesmo peso para AI readiness e para human readiness. Acho que isso já é muito interessante, já coloca que o problema e o desafio não é só tecnológico, é também humano, né? E ele coloca que esse quadrante inferior, que é você está aqui, né? Ele coloca a maioria das organizações está aqui embaixo, né? Com baixo AI readiness e baixo human readiness, é um lugar de desapontamento, né? Eles falam, né, Paula? Então, por enquanto, a gente ainda fica um pouco desapontado. O quadrante de cima, que é quando a gente transcende os limites da IA e das possibilidades humanas, é o quadrante de otimismo, que é onde eles estão projetando que a gente vai chegar. Agora, a última coisa que eu queria pontuar, que eu achei muito legal das palestras deles, é que tudo bem, nem toda IA está pronta, mas os humanos estão menos prontos ainda. Ou seja, isso a gente vê na prática, eu e o Sereno aqui. Com o que existe de inteligência artificial hoje,
a gente já poderia estar extraindo muitas vezes o valor que a gente extrai hoje. A gente já poderia estar tendo muitos ganhos em relação. Então, às vezes, a gente vai para um outro extremo, que é achar que tudo isso é hype e que a IA não é tão boa assim, e o que existe de possibilidades agênticas hoje é quase irrelevante, é uma distração. E não é, né, Paula? Eu acho que já dá para extrair muito mais valor, porque o problema é que não se investe nem de perto na questão humana o que se investe hoje na tecnologia, né? Super, 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 super. Eu acho que, inclusive, essa apresentação aqui, Laura, desse slide, ele chamava The Golden Path, que é o caminho de ouro. Que o caminho de ouro é justamente o caminho que está no meio desse lugar onde isso é um hype, isso não sei o quê, vai passar, ou, meu Deus do céu, isso é a solução de todos os meus problemas. Nenhuma coisa nem outra, gente. Mas realmente existe um caminho no meio desse processo que é achar a conexão entre esses dois mundos, onde que é, como a gente abriu lá em cima, né? Aquelas duas esferas e o encontro do meio. Quando a gente tem a total potência de uma tecnologia somada com a necessidade das pessoas, a gente não tem quem não queira fazer uma análise mais simples de análise de informações complexas, mais precisa, mais relevante. Pô, a facilidade, gente, qualquer um que vai procurar no Google versus no próprio Gemini ou no ChatGPT uma informação, vai pergunta uma coisa simples, gente. O que eu posso fazer num sábado em São Paulo? Estamos aqui, eu, Laura e Serena, em São Paulo. Gente, a qualidade da informação, a curadoria da informação, tu tem filho, tu não tem filho, tu tem quantos anos, o que que tu gosta, qual é o teu interesse, quanto mais qualidade tu conseguir conversar, melhor tu vai extrair. Eu tenho dito isso assim, não adianta ter um carro de Fórmula 1 se a gente não tem um bom piloto. Então, assim, quanto mais a gente tiver os bons pilotos, que são as pessoas prontas para pilotar aqueles carros, melhor tu vai pilotar aquele carro. Agora, pega alguém que não sabe dirigir e bota num carro de Fórmula 1 para vocês verem a catástrofe que vai dizer, não sai nada, talvez não consiga nem sair do box. Então, assim, como é que a gente realmente cria essa equação, investe nessa equação de uma forma uniforme para que a gente consiga capturar o melhor valor? Nem tanto um, nem tanto o outro. A combinação dos dois é esse caminho que vai fazer muito sentido. E eu fiquei realmente impressionada com isso, gente. Um evento de tecnologia, os caras fazem 4 dias de produção de conteúdo, assim. A Box produz conteúdo obsessivamente há 25 anos. Assim, para eu ficar impressionada com isso, não precisa. E eu fiquei realmente muito impressionada com a granularidade, com a especificidade. E não teve uma palestra que eles não falaram das pessoas. Nenhuma. Exato, Então, exato, é realmente sobre isso, assim. É uma combinação desses dois fatores. Um sem o outro não vai dar. Agora, exato, quem já está usando, gente, já está vendo o benefício. exato. Então, a questão não é que aqueles statements, né, que as pessoas falam, AI vai roubar os seus trabalhos. Não, não, não. AI vai roubar o trabalho de quem não sabe usar AI. Sim, sim, Vai, tá porque é um acontecendo. facilitador, entendeu? É realmente uma Uhum. coisa que te potencia, que gera potência, que gera precisão, que gera qualidade de resultado. Então, tem que entrar nesse flow aí. Temos que entrar no flow. E muito do que a gente vai falar aqui da nossa metodologia, né, Paula, é achar essas pessoas que já estão no futuro, né? Porque já tem gente que está tirando muito valor dentro e fora das organizações. Só que tem alguns gaps que fazem com que não sejam todos que estejam no mesmo estágio. Então, enquanto tem gente que já está lá no ato 3, dentro, né, falando de colaboradores, tem gente que já está supervisionando sistemas multiagentes. E tem outras pessoas que ainda estão experimentando ocasionalmente por uma coisa muito pontual ou outra dentro da sua rotina de trabalho. A gente viu que tem 3 gaps principais que seguram, né, essa adoção uniforme, que façam com que não seja todo mundo que está lá na frente. E aí, resumindo muito, uma questão, fazia tempo, né, Paula, que a gente não via os dados mostrarem discrepâncias tão grandes, estatisticamente falando, entre pessoas de diferentes cidades. A gente estava vivendo num modo aqui de integração na sociedade que geralmente, independente do assunto, a gente via comportamentos cada vez mais parecidos nas diferentes cidades. A idade já não era mais um marcador, né, tão significativo. E quando a gente olha para a inteligência artificial, infelizmente ele é. Então, a gente vê várias pesquisas, né? A gente trouxe aqui só 2 dados diferentes, mas várias pesquisas que mostram que os jovens estão saindo muito na frente, né? Por quê? Porque o ambiente da universidade, o ambiente do ensino acaba sendo um ambiente muito propício para que se use essas ferramentas, não necessariamente pelos melhores motivos, muitas vezes para usar IA para fazer o trabalho de casa, mas de qualquer forma eles vão aprendendo a criar esses agentes para ajudar eles nesses diferentes desafios. E até acho que essa frase aqui, né, que o Sam Altman trouxe, né, que ele fala que os trabalhadores da geração Z, eles têm 2 vezes mais probabilidade de buscar... Ah, não, desculpa, a do Sam Altman fala que dá para você saber a idade de quem está usando o ChatGPT
pela forma como está sendo usado. E ele fala que as pessoas mais velhas usam como substituto do Google, enquanto as pessoas mais ali de 20, 30 anos usam como um life advisor, e as pessoas mais jovens usam como um sistema operacional mesmo. Assim. Então, isso já dá para ver claramente. E o que o Randstad aqui traz é que o que é interessante é que os jovens são muito mais propensos a buscar o aprendizado autônomo, né, Paula? Eles não ficam tão passivamente esperando que a organização que deveria estar me dando essa educação. Eles são mais ativos na busca de ir atrás desse letramento aí pelos canais que eles já estão acostumados a aprender a fazer qualquer coisa na vida deles, né? No YouTube, no TikTok, etc. Existe um gap muito grande de confiança, né? Isso é bem interessante, aparece em pesquisa do Slack, aparece em pesquisa da BCG, a Accenture já tinha dado esse nome já lá em 2023, se não me engano, gap de confiança. Existe um gap de confiança principalmente entre líderes e liderados, né? Onde os líderes estão buscando que os seus liderados usem mais essa ferramenta, mas essa pesquisa do Slack deixa claro que o liderado não está vendo vantagem para ele fazer isso. Ele acha assim que, então meu chefe quer que eu use mais as ferramentas de IA para eu fazer mais do mesmo que eu já faço, tendo mais responsabilidade sobre mais quantidade de trabalho, mas sem ter nenhum benefício, né, algum contraponto para mim. Isso vai gerando uma desconfiança. E também o que a gente está vendo é que a preocupação de que o chefe também ache, isso a pesquisa do Slack também mostra, talvez o meu chefe ache que se eu usar IA, eu estou fazendo com menos qualidade o meu trabalho. Então, isso também leva a um comportamento muito grande de gente que não assume para os seus chefes que está usando IA. Então, o BCG mostra aqui que esse comportamento é maior entre mais jovens. 62% dos millennials de geração Z falam na pesquisa da BCG que usariam ferramentas de IA mesmo que elas não fossem autorizadas pela empresa. Então, aqui é o que a gente já está vivendo nas nossas empresas. Assim, se você não deu o incentivo certo para a pessoa usar, e se você não fornecer as ferramentas, ela vai usar no caminho dela, porque é muito tentador para quem já está lá entre o ato 2 e o ato 3, já sabe que muda totalmente, né, a sua capacidade produtiva e até a capacidade da qualidade do trabalho. Mas o gap do conhecimento é o mais falado, né? Muito tem se falado agora sobre o reskilling, sobre upskilling. Aqui eu trouxe só um dado do Fórum Econômico Mundial mostrando que a maior barreira de adoção é justamente profissionais qualificados, aqui com os skills necessários para conseguir navegar nessa transformação. Então, esses gaps, eles dialogam, né, Paula? Porque o gap de conhecimento ele é maior entre os mais velhos, porque os mais novos estão buscando mais. O gap de confiança, ele também é acentuado pela idade, porque os mais novos também estão mais propensos a dar os pulos deles ali e navegar sem necessariamente contar o que eles estão fazendo, né? E aí eu achei bem interessante, né, que o Gartner fala desse talent remix, né, Paula? E aí eles falam, a pergunta que você deveria estar se fazendo agora não é quantos empregos eu consigo cortar com IA, mas quais são os padrões, né, de talento de IA que eu estou criando na minha organização e o que isso significa para a minha estratégia de contratação, né? Então, assim, tem muita sede por aumento de produtividade e demissões e queda de custo, mas tudo isso só piora o gap de confiança, né? A gente viu que várias pesquisas têm mostrado que pelo menos ali cerca de metade dos colaboradores tem um medo real de serem demitidos e substituídos por IA, e quanto mais avançada nessa jornada de transformação a organização está, o medo aumenta. O BCG trouxe esse dado, eu achei bem interessante, porque a pessoa vai vendo o que a IA de fato tem potencial de fazer e ela vai se dando conta, pô, mas ela já está fazendo 20% do meu trabalho, 40%, 50%, então pode me substituir. E aí o último ponto, assim, que eu achei interessante é que o Gartner falou de um ponto que agora está bem na moda e no último mês, que é sobre o work slop também, né, Paula? Que é assim, o desafio não é só qualificar a pessoa para trabalhar com IA e saber mexer na ferramenta. O problema é que a primeira onda de uso da ferramenta produz o que está sendo chamado, até esse artigo aqui da Harvard Business Review também fala dele, chamado work slop. Para quem não conhece esse termo, ele significa o spam da IA dentro do ambiente de trabalho, ou seja, a Paula, minha chefe, pede para eu fazer essa apresentação, em vez de eu ir lá e fazer, eu peço para o ChatGPT, para o Flow, que é a ferramenta que a gente usa aqui dentro da CIT, seja lá para quem for, e vem uma primeira versão e eu devolvo para ela e digo, tá feito, Paula. Essa primeira versão, sem nenhuma supervisão, com um prompt mal feito, sem nenhum trabalho de lapidação no conjunto, ele é geralmente um trabalho de baixíssima qualidade, que tem essa denominação, work slop.
E tem algumas pesquisas que mostram que 40% das pessoas já receberam workslop dentro do ambiente de trabalho. Tem até Isso só um termo. reforça os gaps de cima, né, Laura? Que aí tu pega e fala, viu? Não é bom, não Não tem conhecimento. funciona. E aí tu vai voltar para aquele lugar lá da cultura. Então a gente reforça a questão, viu? É mais fácil ficar com a nossa cultura antiga, é mais fácil. Então, esse lugar que é pegar o caminho curto através dessa Isso. tecnologia, que é trabalhar menos ou com menos qualidade, foi uma questão que veio muito. E eu achei muito interessante esse lugar que é onde diz assim: AI is stealing your skills. Ela está roubando as tuas habilidades. Por quê? Porque eles discutiram muito isso, que é tão importante quanto saber o que a gente tem que desenvolver, é realmente saber o que a gente tem que manter. A capacidade de senso crítico, a qualidade de conversa que tu gera com o IA, o quanto de fato, se tu for bom, tu fica muito melhor. Então, esse lugar, eu tinha um cara que eu acho que é um super cara lá do Gartner, ele diz assim, e o dia que faltar luz, gente? Porque tem o dia que faltou luz no trabalho. Vocês não vão Muito bom. trabalhar como o dia que falta luz? E eu achei muito maravilhoso que é isso, entendeu? E o dia que falta luz? Então, assim, quais são as nossas coisas que nos fazem ser melhores, que nos fazem ser quem nós somos? Então, tão importante, alguém falou aqui no chat desse impacto no lado psicológico. Então, assim, tão importante, gente, quanto saber o que é potência, é saber o que é limite. E é saber o que é ainda coisas que a gente quer desenvolver. Então, nas questões psicológicas, os limites têm que ser muito claros, né, gente? Qual é a hora que a ferramenta trava e ela te joga por um ser humano? Ela te joga para um atendimento, por exemplo, que precisa. Ao mesmo tempo, quais são os teus dentro? A gente também estava lendo ali, falando da graduação da SPM. O que a gente ainda precisa necessariamente desenvolver? Como é que a gente desenvolve, por exemplo, ensina desenvolvimento de senso crítico, mesmo numa era como essa? Como é que a gente ensina as pessoas a buscarem as suas informações, a criarem os seus repertórios? Porque a tendência é que com IA, se tu só usa IA, é que tu vai ficar menos inteligente, não mais inteligente. Exato, exato. Então, se tu ficar no workslop, né, Laura? Se tu ficar Aham. no Só first year, na nessa primeira primeira resposta. linha. Então, a gente vai ficar mais, literalmente mais burro, gente. Tem uma atrofia do cérebro. Então, como é que é esse lugar onde a gente não se joga nesse deslumbramento da ferramenta, mas a gente desenvolve uma potência a partir desse lugar? Por isso que a gente tem que ser supervisor de sistemas de multi-agentes, não, né? Né? Continua tendo o ser humano ali como supervisor para garantir essa qualidade, né? E se você tem o workslop em massa, o que você tem? A queda de qualidade do seu trabalho. Se todas as organizações começarem a deixar esse tipo de trabalho sendo feito, vai cair a qualidade dos seus produtos, do seu serviço. E aí, gente, a gente vai compartilhar, então, nessa última parte aqui, um pouco do que a gente já tem vivido, a forma como a gente tem navegado para evitar esses gaps, evitar essas barreiras, né, conseguir ultrapassar essas barreiras e fazer isso de uma forma que potencialize confiança, potencialize aumento de conhecimento, de letramento e potencialize, portanto, lá os resultados, inclusive, que a gente consegue com o uso dessa ferramenta, né? Então, o que a gente tem chamado aqui de Human First AI Transformation Journey, né? Então, quando a gente consegue colocar o ser humano na frente, a gente consegue entender como navegar dentro dessa nova transformação de uma forma que realmente produza os resultados que a gente está esperando. E aí, a forma como a gente tem feito isso, gente, é através de 4 trilhas principais. E essas trilhas, elas ajudam a gente a ter uma transformação que é centrada nas pessoas e que fortaleça essas relações de confiança enquanto a gente potencializa resultados de negócio. Então, uma coisa não vem sem a outra, né, Paula? Não dá para falar só sobre aumento de produtividade, a gente quer reduzir custos, que também já é um viés, né, um olhar muito limitado do potencial da tecnologia, porque ela não está aqui só, o Gartner também falou bastante isso, né? Os grandes potenciais dela não estão na redução de custos, eles estão na geração de mais valor. Se a gente não estiver olhando, né, para essa era de ouro lá, né, esse golden lá na frente, a gente está olhando para um lugar muito limitado de todo o potencial que ela traz. Então, a gente entende que para fazer isso, a gente precisa percorrer necessariamente 4 trilhas, né? Uma trilha de reskilling, uma trilha de estratégia, uma trilha de governança e uma trilha de tecnologia. Nessa trilha de reskilling, a gente vai falar de aprendizado, mas um aprendizado que não seja só o aprendizado tradicional, né, unilateral de cima para baixo, mas é um aprendizado social, porque a gente aprende em conjunto, né? Aqui na Box, né, Paula, acho legal ir compartilhando que a gente já está vivendo. A gente tem um momento IA
nas nossas reuniões coletivas, né, com todo mundo, que a gente chama de meu iaiá, meu ioiô, e ele é totalmente voltado para aprendizado social e prático. Sempre vai ter alguém que vai trazer o seu caso de uso, faz uma apresentação, olha, gente, eu estou usando o notebook LM para isso, olha como é que faz, navega, entra aqui, faz assado, tá aqui os prompts que eu estou usando, e olha os resultados que eu estou tendo, né? Então, super prático, mas super coletivo, né? E uma capacitação muito grande em criticidade, uso seguro e conhecimento aplicado, porque é isso que a gente está vendo que diferencia um trabalho que fica mais inteligente e melhor com IA de um trabalho que vira um workslop, né? A estratégia que tem a ver com conseguir priorizar, porque a gente tem muita oportunidade para usar IA em tudo, mas se a gente não tiver uma reflexão sobre priorização, vai faltar dinheiro e possivelmente a gente vai investir sem ter essa trilha de resultados, e isso vai se desdobrando num portfólio de iniciativas que envolve também oportunidades ligadas a agentes, a governança. Se a gente não tem políticas e processos de uso responsável claros dentro da organização, a gente vai estar muito suscetível, né, a riscos, né, e isso envolve comitês de gestão da transformação, tanto de inteligência artificial quanto de responsible AI. E tecnologia, a gente precisa ativar aquela plataforma, né, que é a infraestrutura para isso. Tem cliente que já nos procurou, né, Paula, para fazer reskilling, mas que os funcionários não tinham ferramenta. Aí a gente falou, não, pelo amor de Deus, se a gente começar a treinar as pessoas, aí mesmo que elas vão usar a ferramenta não homologada, e aí vai já, então, vamos programar a entrada do reskilling junto com alguma ferramenta você tem que dar, né? E essas ferramentas, elas têm que conseguir cada vez mais orquestrar esses catálogos de agentes proprietários, porque esse aqui vai ser cada vez mais uma força, um asset importante da organização. Quantos agentes a gente já criou na nossa organização e como que a gente tem o domínio sobre eles? E tudo isso, né, sendo feito, ativado pela lógica da cadeia de influências, né, que é essa metodologia que a Box já desenvolveu lá em 2006, antes, né, mas em 2006 a gente já foi premiado no Exomar com ela, e que a gente basicamente vem estudando, né, essa ideia de alfas e betas, né, alfas que são os criadores, os betas os disseminadores, e existem alfas e betas em tudo. E como a gente já deveria imaginar, existem alfas e betas também em inteligência artificial, Copilot Chat, né? Enfim, qualquer ChatGPT, Claude, etc., né? Gemini, todos eles têm os seus alfas e betas, têm as pessoas, e as pessoas já estão dentro das suas organizações. Então, tanto o Microsoft fala isso aqui, né? Identifique os seus superusuários, transforme eles nos seus champions, porque a transformação ela vai acontecer em ondas e ela acontece através das pessoas. Isso é uma transformação cultural, uma transformação que a gente não está vindo só com os nossos direcionamentos e regras, como eles falaram lá atrás, mas uma mudança cultural onde a gente vai identificando e potencializando essas pessoas ao longo do caminho. E o Gartner também falou sobre isso, né, Paula? Então, falou aqui que da importância de construir os influenciadores, prover incentivos e né, nutrir essa visibilidade dessas pessoas dentro da organização, porque isso vai ser um grande acelerador, né, de como que a gente navega nisso. E aí eu vou chamar aqui o C para explicar um pouquinho como é que a gente já tem feito isso na prática aqui em alguns clientes, né, C? Total, eu acho que esse talvez um grande nosso ponto aqui, que eu acho que é trazer nossa inteligência de comportamento para gerar essa transformação cultural, né? E eu acho que o processo que a gente vê, que é o primeiro ponto ali, que a gente chama de adoption track, eu não sei se você vai entrar em cada um dos itens, né, Lau? Sim. Que eu acho que, assim, gente, a grande questão que a gente vê já no mercado, obviamente, as grandes instituições aí, institutos de pesquisa, o Gartner, por exemplo, tem suas réguas de maturidade, mas a gente vai vendo que falta ter um leque de informação, que é a informação do comportamento nessa régua de maturidade, que é aqui onde a gente aposta, onde a gente traz todo o nosso arcabouço de conhecimento de comportamento, que a gente foi construindo ao longo dos anos, de criar um track que ele não apenas olhe para a questão de maturidade tecnológica, conhecimento técnico, que é fundamental, como a gente viu ali, AI Readiness, mas a gente busca muito desenvolver uma forma de entender o comportamento e as questões, as barreiras comportamentais para a gente gerar o engajamento e gerar essa adoção, né? E a gente sempre fala com os clientes, assim, que a gente vai vendo, cara, ninguém tem o D0, uma fotografia de zero. O que a gente está entendendo é que está todo mundo fazendo soluções centralizadas de IA, e ninguém tem um mapeamento. Geralmente, quando se tem um mapeamento pela perspectiva técnica, de entender quem está usando essa IA, a tecnologia, se tem conhecimento de dados ou não. Mas ninguém tem a informação do comportamento e de outras ferramentas que também estão no repertório de IA das pessoas. Aí, lá, você vai me complementando, mas vou trazer alguns casos que a gente vai vivenciando, né, que é
uma questão de Shadow AI, por exemplo, que é um tema que se fala bastante, né? A gente sabe que a maioria dos colaboradores, até as pesquisas que a Laura foi trazendo ali, estão usando suas IAs, não somente as IAs homologadas da organização, e estão fazendo uso do seu dia a dia de trabalho e a gente não consegue ter essa visibilidade, a organização não consegue ter essa visibilidade. Como que a gente consegue isso? E aí entra o papel nosso, Box, e eu acho que tem um lugar aqui, um aprendizado que a gente vem de como consultoria, que quando a gente traz nossa service de forma anônima, garante que a pessoa está respondendo também esse index sem se expor, porque a gente está falando de um tema que gera medo, as pessoas não querem expor também que estão fazendo seus usos pessoais, porque às vezes a ferramenta no homologado ele não sabe, às vezes a ferramenta homologada ele não teve um treinamento, e às vezes ele está acostumado com o chat GPT e não sabe dos riscos, né? Todo esse tipo de informação é o que a gente busca com esse Adoption Track, que ele vai além de entender o uso da ferramenta em si e o que está por trás. O que está por trás de informações de outras ferramentas que estão usando, informações se eu estou confiante, se eu não estou confiante, a questão de sentimento, que é um dos pilares chaves que são complementares à ferramenta e letramento, é essencial para a gente gerar o que a gente aposta aqui, que é a transformação cultural, né? E Acho que isso aqui, é um né, ponto central. é entender o que que esses trackings te contam, quais são as histórias que eles te contam e como é que a gente faz uma tradução imediata e em estratégias da empresa, que isso toca aquela outra linha lá que a Laura mostrou, que é tanto a parte de estratégia em si quanto de governança. Então, entendendo essas coisas e traduzindo isso para dentro do sistema do negócio, a gente vai criando esse ciclo virtuoso de adoção. Então, a gente sempre fala isso, né? Tanto os números quanto as pesquisas, elas precisam nos contar boas histórias. E as histórias que a gente entende, traduz, a gente transforma em estratégia, e essas estratégias a gente transforma numa aceleração do processo de adoção. Então, só que sempre, gente, a partir das pessoas, do olhar genuíno para as pessoas e da tradução disso para uma estratégia e para uma oferta de tecnologia. Pô, vai parecer que as pessoas não têm confiança ou não têm entendimento pelo sistema homologado. Tá bom, gente, é treinamento. Como é que a gente amplia isso? Como é que a gente treina? O que que a gente quer medir? Quais são os dispositivos dentro daquela cultura que precisam ser medidos? Então, todas essas coisas, esse é uma ferramenta que nos ajuda muito a... E que pode, né, e a ideia é que a gente faça em ondas, né, por isso que é um tracking, né, então, assim, conseguindo fazer em ondas, a gente consegue vendo onde que está dando certo e o que a gente precisa ajustar na estratégia. Obviamente, né, ser a questão toda das sessões de reskilling, né, então, mas com todas aquelas premissas que a gente falou antes, né, você quer explicar um pouquinho de como é que a gente tem feito isso nos clientes? Total, assim, a gente vê que tem três questões, como a Laura falou, né? Acho que quais são questões chaves quando a gente fala de reskilling aqui, gente? De novo, né? O reskilling em IA é desafiador porque a IA, vocês estão usando, vai saindo pronto. A IA se desenvolve com o uso, não tem como. Assim, se eu vou dar uma aula aqui de Copilot, vamos explicar a premissa de prompt, mas, cara, talvez venha uma solução nova amanhã, né? Aí o Copilot ou eventualmente a GPT lança um feature novo, as coisas estão indo cada vez mais rápido. O que a gente precisa garantir? A gente sempre fala assim, quais são os conhecimentos base para a gente que tenha um parâmetro que a gente consiga experimentar e usar e aprender e evoluir. Mais do que eu acho que a Laura trouxe ali, o conhecimento de reskilling, que a gente está baseado em três pontos que são pilares fundantes de uma aprendizagem de IA, que é conhecimento crítico, principalmente endereçando a questão do work slop lá, como que a gente supervisiona, como a gente tem capacidade de poder de edição, entende nosso poder de edição das informações que se vêm, nossa responsabilidade. Aqui, grande parte desse conhecimento é responsabilizar a gente mesmo. A gente tem que ter curadoria e, de certa forma, um senso crítico sobre o que está saindo, como a gente está direcionando. A questão de uso responsável, a gente sabe que isso é barreira de uso, a gente já vai vendo com os clientes, as pessoas não sabem, elas ficam com medo de usar, porque elas não sabem se pode imputar o dado, qual dado pode imputar. Se a gente não tira essas questões e endereça muito claramente para eles o que pode, o que não pode, a gente não consegue dar um passo para frente, que é fazer elas usarem com autonomia. Elas sempre vão usar com o pé para trás, assim, com alguma atenção e, obviamente, conhecimento prático. Essa tríade que a gente aposta, acelerada, né, como a Laura falou ali, por a questão de trocar isso socialmente. É no conhecimento social, é no aprendizado que se gera da inteligência coletiva aqui, que eu acho que a IA tem que se desenvolver pelas pessoas. A IA, é importante a gente ter esse entendimento, né? A IA e o potencial da ferramenta, ela se desenvolve pela troca entre as pessoas, e não quando alguém usa ali sozinho. A gente vê que algumas pessoas, as pessoas vão fazendo seus prompts, a gente vai percebendo nas organizações
que elas escondem os prompts ali Escondem, é muito para eu me interessante. destacar ali dos outros. Cara, isso Não, não essa é aqui é bom. meu segredo. Meu segredo, se você desenvolver sozinho, não é bom, porque assim, cara, a organização não está aproveitando do potencial. Então, como a Isso, Paula falou lá, isso é cultura de trabalho, né? O New Ways isso. of Work, assim. Como que a gente coloca isso para as pessoas que os aprendizados que ela está tendo, ela precisa compartilhar para ficar ainda melhor e impactar a organização. E aí eu acho que as sessões, né, de estratégia, os work sessions, elas são esse grande momento, né, sei que a gente tem conseguido potencializar essas trocas, né, se tu quiser contar um pouco de como é que tem sido. E o legal das strategy work sessions é que a gente está fazendo desde 2023, né, essa foi a primeira coisa que a gente começou a fazer. E como evoluiu com a questão dos agentes, tu não acha? Eu acho que assim, uma premissa nossa, de novo, tá, gente? A gente traz toda a nossa bagagem em box. A nossa premissa uma premissa que a gente coloca para sentar essa questão da Strategy Work Sessions é uma diversidade de áreas para a solução. O nosso foco, quando a gente olha o potencial da solução ideal, quanto mais cross, quanto mais pessoas, quanto mais coletivo for essa solução e essa inteligência, maior o seu impacto, maior a transformação, maior engajamento cultural da organização. E aqui a gente até, né, Lau, como premissa, a gente sempre fala para os clientes assim, cara, aqui não sentar numa roda de apenas de um assunto de tecnologia. Muito pelo contrário, aqui é o assunto onde está a área de RH, senta todo mundo. E a gente acha interessante que nesses trabalhos que a gente faz, poxa, a gente coloca lideranças com pontos de vista distintos para trocar conhecimento e aprender, né? Que eu acho que essa jornada é uma jornada quase de aprendizado, mas também de chegar em soluções de impacto que correspondem e respondam à dor de todo mundo. E aí vem a questão, né? Os agentes, nessas sessões que a gente está fazendo, eles acabam tendo um potencial mais cross-área de entrega de resultado e valor, né, Lau? Eu acho que aí, por isso que a gente está vendo isso como uma grande resposta nesses roadmap estratégicos que a gente vai fazendo com os clientes. Assim. E o legal e o que muda com a inteligência artificial, né, generativa é que a tecnologia ela deixa de ser construída só pela área de tecnologia, né? Então, os melhores agentes eles vão ser construídos por cada. Então, o melhor agente de RH vai ser construído pelo time de RH, o melhor agente do jurídico vai ser construído pelo time do jurídico, o melhor agente de marketing vai ser construído pelo time de marketing. E é isso que ela possibilita. Então, toda essa jornada é para conseguir habilitar as pessoas para que elas possam construir esses agentes, né? E aí isso tem tudo a ver com a ativação desses influenciadores dentro da organização, né? Porque eles existem. Não teve uma organização que a gente foi até hoje, não teve nenhuma empresa, instituição que já não tinha seus alfas e betas lá dentro. A questão é que eles estavam lá soltos, perdidos, e talvez até usando ferramentas não homologadas, né? Muitas vezes. A maioria, né? Ou assim, ou a gente não está extraindo o potencial dessas pessoas, ou eles estão usando o potencial para outras coisas no ponto de vista pessoal da vida deles e não somente para a organização, né? A lógica que a gente quer com Betas Activation é fazer essas pessoas que já têm um grande ímpeto e conexão com o tema e já estão desenvolvendo soluções, inclusive até do ponto de vista pessoal, mas como a gente usa essa energia, essa capacidade para acelerar soluções dentro da organização e principalmente influenciar seus pares. Aqui, gente, de novo, a gente já vai vendo nossas pesquisas que é natural, até pelo gap geracional lá, que as pessoas também têm medo de mostrar que não sabe, né? Tem um lugar ali que eu falar que eu não sei usar o Copilot, eu vou evidenciando questões minhas, que aqui quando a gente usa o beta, que são pares, fazer esse conhecimento em troca, compartilhado, sem expor um que sabe menos ou outro, a gente entende que a gente consegue escalar melhor essas estratégias de adoção de forma mais democratizada na organização. Né? É a nossa hipótese, é onde a gente vem rodando, a gente vai colhendo muitos bons frutos, e é uma via de mão dupla aqui que eu acho interessante, né? A gente dá um reconhecimento muito legal para esses betas, né? Que eu acho que eles entram como champions, né? Alguns somos champions, embaixadores, eles entram como vestem a camisa e, cara, são assets muito importantes para a gente gerar atração, disseminar informação dentro da organização, comportamento. É um lugar que a gente aposta muito e vem colhendo muito resultado positivo aqui com eles. Inclusive para disseminar o uso seguro, né? Então, assim, eles acabam virando grandes embaixadores de Responsible AI, por exemplo. Esse tem sido a primeira missão que a gente geralmente dá para eles é ajudar na disseminação, né, do uso seguro e responsável, né? E aí, gente, eu acho bem legal se tu quiser comentar como às vezes a gente é chamado ou pelo time, já aconteceu os dois, né? Já aconteceu de empresas nos chamarem pelo time de tecnologia para fazer exatamente essas jornadas, né, de transformação, e já teve outras empresas que nos chamaram pelo time de RH, mas inexoravelmente
a gente acabou fazendo um trabalho que foi teve que os dois entrarem junto na história para que isso aconteça, porque é nessa união que essa transformação acontece. E aí eu queria que a Paula também comentasse, porque isso apareceu inclusive nesse case da Minter, né, lá no evento do Gartner, falando que essa parceria aqui é que é necessária para fazer essa transformação acontecer, né? Porque isso, né, Laura, não é uma transformação que tem que acontecer no time de tecnologia, é uma transformação que tem que acontecer no time da empresa como um Exato. todo, assim. Então, acho que se a gente estivesse com um desafio circunscrito dentro da área de tecnologia, tudo bem, entendeu? Mas não é isso. É realmente, nesse caso, a tecnologia como um grande enabler, e um grande potencializador e um grande facilitador, como disse você, acho que, ou foi tu, Laura, que disse assim, ninguém melhor do que a pessoa que mais entende da área do jurídico para criar as soluções do jurídico. Ninguém melhor. Mas, assim, ao mesmo tempo, gente, acho que alguém fez um comentário ali da questão da insegurança de IA. A insegurança de IA está 100% vinculada com a qualidade do controle do dado. Se a empresa não tem o seu dado organizado e ela vai pescar. Qual é a questão do ChatGPT, né? A gente pesca em mar aberto. Ele conecta, ele pluga no mundo, né? Na internet. Então, assim, jogar informação ali significa que a gente está vazando informação em escala. Então, essa lógica de ter esse repertório, entender como é que essas coisas se formam, entender como é que a tecnologia funciona, e a partir daí entender como é que a gente potencializa isso, qual é a infraestrutura que ela usa, qual é o cano que ela pluga, né, que ela conecta para fazer com que funcione. Então, isso, gente, é uma combinação desses dois fatores, é olhar não só para como é que a gente acessa o time todo da organização, mas também como é que a gente acessa potencializando, dando luz, dando ganho à cultura da empresa, que é o que a gente estava falando antes. E quem mais é guardião da cultura do que o RH? Não é, né? Qual é a qualidade de talento que a gente tem? Qual é o jeito que a gente promove? Como é que a gente conta dessas promoções? Quais são os ritos que a gente cria para promover essa nova... quais são as boas histórias que a gente conta? E como é que a tecnologia vai estar estruturando e facilitando esse processo como um todo? Então, realmente é um protagonismo, assim, em conjunto, um pouco inusitado, né? Porque acho que são duas áreas que, teoricamente, são áreas de infraestrutura que passam a ser duas áreas protagonistas no futuro do negócio. Então, acho que é um E é uma redesenho aí revolução. interessante. E é uma revolução que vai mudar completamente o job description de toda a organização, né? Assim, numa escala e numa velocidade sem precedentes e com uma necessidade, né, Sereno, de reskilling e upskilling contínuo e em escala industrial, assim, né? Então acho que também foi aí, né, que você viu, né? É quando os dois entram junto na sala é que a coisa acontece, né? É porque é isso, né? A gente vai, como a Paula falou lá, assim, muda o workflow, né? A tipologia, os cargos, a gente vai ter que repensar tudo isso, os novos skills, né? A gente fala aí do Fórum Econômico Mundial tem uns skills lá, desde que eles vão questionar. Cara, a gente tem que repensar as novas skills dentro dessa dinâmica onde o agente, ele é um parceiro fundamental desse flow, desse workflow de trabalho, né? A gente acha que acho que todas as organizações vão enfrentar, principalmente nos próximos anos aí, né, Laura, como assim, aí a Paula trouxe também, com os agentes se sedimentando e acelerando cada vez nas organizações, vai demandar essa resposta cada vez mais rápida da gente entrar nessa temática de repensar os workflows, as tipologias, os job descriptions, como a gente cria uma organização que, de fato, que ela está em sinergia, né, os agentes, enfim, misturando com a nossa, potencializando a capacidade humana, né? Por outro lado, a tecnologia é cara e não dá para dar, por exemplo, Copilot Studio para todo mundo, né? Então, vai ter que dar Copilot Chat. Então, e aí volta os alfas e os betas, né? Então, a gente termina com essa visão, né, gente, de que é uma transformação, talvez a maior, né, o que tu está indicando, assim, a maior e mais rápida, com certeza, né? A gente fala que a Revolução Industrial levou 200 anos para se espalhar pelo mundo, a digital 20 anos e a revolução da inteligência artificial levou só 2 anos para já ter mais de 10% Gente, do ontem, mundo, Laura, né? a NVIDIA foi a primeira empresa na história do mundo a valer 5 trilhões. Então, né? E numa velocidade, assim, que ela assumiu essa Surreal, gente. Há posição, 3 né? anos atrás, 2 anos Nem atrás, nem estava no top. aparecia. A NVIDIA hoje, gente, vale o dobro do que a Amazon. O dobro. Exato.
Mas se Imagina. a gente quiser se beneficiar dessa, né, e não só se beneficiar, mas conseguir estar no pace da transformação que vai impactar também as ofertas das nossas categorias, a gente precisa colocar as pessoas no centro, né, da conversa, do mapeamento de oportunidades, da capacitação, né, e da construção também dessas soluções que, como a gente falou, elas vão ser feitas de forma cada vez mais descentralizada dentro das organizações através desses agentes, né. Se vocês quiserem, a gente deixou alguns dos principais highlights aqui também do conteúdo para vocês acessarem. Aqui a gente construiu um one-page, aqui eu e o Sereno, com alguns desses principais conceitos, mas também estamos aqui sempre abertos, interessados. Acho que o C fez esse disclaimer. A gente está todo mundo aprendendo juntos, né? Quanto mais a gente participa desses processos, mais cada etapa nos ensina muito, e levar esses ensinamentos de uma empresa para outra é que tem sido, né, a forma mais eficiente de ajudar nossos clientes a navegar nessa transformação, né? Perfeito. Obrigada, gente. A gente está no Q&A, alguns de vocês perguntaram, sim, a gente vai liberar a gravação. Como disse a Laura, aqui está o OnePage. Então, agradecer demais a todos vocês pela participação. Nos Foi um chamem para prazer. conversas de novo, tá? Assim, Chamem. para os seus desafios, assim, organizacionais, assim, a gente é um pouco da nossa estrutura de trabalho e criar novas ferramentas para resolver desafios. A gente sabe que muitas das nossas metodologias aqui, né, Lau, e ferramentas que a gente cria vêm por desafios que o cliente está enfrentando também dentro da sua jornada, né? A gente vem estudando muita coisa e, obviamente, tem uma coisa que a gente um caminho que a gente está entendendo também, que muita coisa é personalizada de desafios que algumas organizações estão enfrentando. E a gente tem um processo de acompanhar os clientes numa jornada muito co-criativa dentro do desafio que é a gente garantir a adoção, garantir a escalabilidade das soluções de IA dentro das organizações, e nos chamem para as conversas aí que... Gente, eu acho que esse é um ponto importante. A gente vai fazer uma oficina presencial sobre esse assunto no final do legal. mês, ao início de dezembro, Acho se que não estou é 1 e enganada. 2 de dezembro, se eu não 1 estou e 2 de enganada. dezembro. Então, aqui, eu não vou ser professora, mas essas duas pessoas aqui que vocês falam vão dar aula presencialmente lá na Box, inclusive. Acho que vai ser super legal. Então, estão todos convidados. Entrem no nosso site, que ali vocês conseguem pegar todas as informações, ou nos escrevam, que a gente está sempre à disposição. Vai rolar na Box SP, tá? Falaram, Luciano. Isso aí, Vai desculpa, rolar gente. Box São presencial em Paulo. São Paulo. Isso. Obrigada, gente. Um bom almoço para todos. Obrigada pela presença, pessoal. Tchau, tchau.